Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. A gente está aqui mais uma vez para começar aí mais um episódio do De Bem com a Bíblia. Na verdade, o segundo, né? Agora a gente está tentando fazer como a gente tinha prometido, ao vivo, tendo aí a participação do João comigo, o João me ajudando nesse processo. E a minha oração é que seja uma bênção na sua vida, que a gente consiga, de fato, alcançar os objetivos que a gente tem pautado aí diante do Senhor, que é a edificação, que a gente possa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai falar alguma coisa, João? Amém. Finalmente a gente está conseguindo fazer com câmera, depois do primeiro episódio que só foi áudio. Então, dá um tempinho para o pessoal vir chegando, a gente já divulgou, já deve ter algumas pessoas na live. Seja muito bem-vindo, você que está nos assistindo pela primeira vez. Para quem chegou aqui de paraquedas e não sabe muito bem o que é esse projeto, o que é esse podcast, o De Bem com a Bíblia foi um projeto idealizado pelo pastor e o tema foi escolhido pela nossa comunidade, pela nossa igreja. Os membros que escolheram o livro de Gálatas, e como o pastor mencionou no episódio passado, é um livro que ele gosta só um pouquinho. Ele gosta só um pouquinho de Gálatas. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Ele fez até uma monografia sobre isso. Só um pouquinho. E hoje a gente vai estar falando sobre o primeiro capítulo desse livro de Gálatas, mais especificamente dos versículos 1 até o versículo 5. É isso. Então, para a gente dar início, né? Como o João já explicou, falou. Primeiro eu queria saber se vocês estão ouvindo bem a gente, se tá nítido aí, se está tudo tranquilo. Vocês podem interagir aí no chat ao vivo, né? Se vocês quiserem fazer perguntas, fazer alguma ponderação, fazer alguma participação, até mandar um alô, né? Eu vou entrar na vibe aí dos youtubers e se você quiser mandar também um superchat, né? É brincadeira, pessoal. Mas se você quiser mandar, é uma bênção na vida da nossa igreja, né? Você manda e abençoa a vida da nossa igreja. Mas é isso, pessoal. Então vamos ler o texto que está proposto para a nossa reflexão de hoje, que é Gálatas 1, do verso 1 ao 5. Na semana passada a gente fez uma introdução, eu falei sobre as questões introdutórias da carta, né? O autor, o destino da carta, quando a carta foi escrita, qual era o propósito. Então, a gente tratou sobre isso, essas questões dos prolegômenos, né? Como os teólogos costumam dizer, né? Na academia. A gente tratou essas questões iniciais e hoje a gente vai falar sobre o verso de número 1 ao verso de número 5. Tá bom? Tá bom? Tá um pouquinho baixo, melhorou? Melhorou aí, pessoal? Vocês vão falando. Agora tá melhor. Então, beleza. É porque também a gente, como eu falei semana passada, a gente está improvisando, né? A gente não tem aí, de fato, o equipamento necessário e a gente está fazendo aí no improviso. Na verdade, metendo a cara a tapa, né? Então, assim, o desejo do nosso coração é também arrumar, obviamente, recursos para a gente poder ir potencializando o projeto. Mas vamos ler o texto. Eu estou lendo na linguagem Almeida e atualizada, século 21, tá bom? É a linguagem que a gente usa aqui na igreja. Paulo, apóstolo não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, que a graça e a paz de Jesus estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso segundo a vontade de Deus, o Pai, e a quem seja a glória para todo sempre. Amém. A ideia é a gente fazer ir destrinchando realmente assim e fazer pontuações a partir dessas questões. Na verdade, quando a gente geralmente prega, né,
O sermão, ele é expositivo, eu prego geralmente expositivo, mas a gente não tem um tempo hábil para entrar em muitas minúcias do texto, e a gente é mais objetivo no sentido da aplicação. E aqui a gente vai ser mais minucioso, vai ser mais detalhista, mais meticuloso, né? Depois de você tiver a oportunidade, você dá uma lida no texto que eu produzi, tá lá no meu blog, eu compartilhei, né, o link do blog, mas assim, é um texto robusto, né, com muitas citações, uma bibliografia extremamente extensa. É um texto de fato acadêmico, então assim, você pode ter acesso e você pode ler, eu tenho certeza que de alguma forma vai acrescentar aí. Quer falar alguma coisa, João? Não, eu acho que é por aí mesmo. Inclusive a gente pode deixar esse texto, na verdade o link para o blog, tanto com o texto da aula passada, do episódio passado, quanto com o texto desse episódio, aí na legenda do YouTube mesmo, a gente deixa o link para vocês, e aí fica mais fácil, então, assim que terminar o vídeo, ou agora, se vocês quiserem, o pastor mandou para alguns dos irmãos pelo WhatsApp, então quem tiver acesso já, acompanha com a gente por aí, que eu acho que vai ficar mais fácil de compreender durante a explanação. Depois a gente vai colocar também, né, na página que foi criada do YouTube, do projeto especificamente, né, e também no Spotify, tanto no da igreja quanto no do projeto, para a gente poder aí também acrescentar, ter outras plataformas aí à disposição dos irmãos. Então, assim, como eu falei, a gente vai destrinchar um pouco. O Paulo, ele inicia, toda a fala dele inicial é uma fala que já demonstra como está o espírito dele, né? Costumeiramente, o apóstolo Paulo, e não só o apóstolo Paulo, mas no mundo antigo, quando se fazia uns prolegômenos, né, a introdução, eles geralmente faziam saudações e saudações cordiais, né? Então, geralmente, o Paulo sempre citava, falava ele geralmente cita, né, fala alguma questão benéfica, algum ponto positivo da igreja, e aqui não. Aqui o Paulo já entra de sola, ele já entra assim, mostrando quem ele é, o que ele vai fazer, o que ele vai tratar. Você vê que ele está focado, né? Ele não quer perder tempo, ele quer resolver essa questão. Você vê que ele está insatisfeito com a situação da igreja. Então ele já chega de sola, e a primeira coisa que ele diz, depois que ele diz quem é, né? Ele fala Paulo, apóstolo. Então a primeira apresentação dele, ele mostra a credencial dele, ele dá, como a gente costuma dizer aí, né? Dá a carteirada. Não é o Paulo qualquer um, é o Paulo apóstolo. Não é o Betão, não é, entendeu? É o Paulo apóstolo. E aí, assim, essa palavra apóstolo, ela era utilizada de muitas formas, né, no Novo Testamento. Então, assim, a maioria das vezes, como aquele que é o missionário, mais ou menos que a gente tem hoje. O cara que vai para um campo para poder pregar o evangelho e anunciar o evangelho. Mas esse apóstolo, nesse termo que o Paulo usa, ele quer se remeter a ele como alguém que faz parte de um grupo seleto, entendeu? Ele quer se remeter à mesma autoridade dos 12 que foram convocados por Jesus, porque ele também foi convocado por Jesus. Então, assim, ele já entra se apresentando, né, e falando sobre a sua credencial, que ele está no mesmo patamar, vamos dizer assim, né, no mesmo nível que o Pedro, que o João, que o Tiago, que os outros 12 apóstolos. E assim, esse é o contexto dessa palavra nesse texto. E é uma coisa que é interessante, como a gente alertou semana passada. Essa epístola é extremamente, assim, atual. Por quê? Você pega hoje, assim, você vai ver que a gente tem gente que está se denominando apóstolo, né? Então, assim, e como eu disse anteriormente, né, o Paulo e os 12, eles fazem parte de um grupo seleto de pessoas que tiveram uma missão específica de Jesus. Então, assim,
eles eram responsáveis de dar continuidade à obra que Jesus iniciou e também de balizar doutrinariamente a igreja. Então, assim, você vai ver que no Novo Testamento ele vai dizer assim, na doutrina dos apóstolos, né? Quando Lucas lá fala em Atos 2, né? E eles cresciam na doutrina dos apóstolos. Eles lançaram os alicerces sobre as doutrinas que iriam regulamentar a fé dos irmãos. Você pega o Paulo, ele é o grande sistematizador do pensamento teológico bíblico que vai guiar a igreja. Né? Você vai ver que é ele que vai dar assim o esqueleto da coisa. Então essa é a ideia do apóstolo, e não essa ideia hoje que a gente está construindo aí de hierarquia, né? Uma coisa que vem o pastor, depois vem o bispo, depois vem o apóstolo, depois vem o bispo primaz, aí vem o semideus, vem o arcanjo, vem, aí vai embora, né? Que tem uns camaradas aí que fica criando esse tipo de coisa aí, mas não tem nada a ver com isso. Então o apóstolo aqui é numa situação específica, chamado por Jesus para uma obra, e é um grupo seleto de pessoas. Quer falar, João? Não, nesse primeiro momento eu acho que não tem muito mais o que acrescentar. Acho mais interessante a gente dar continuidade dele falando que ele não é só um apóstolo, não é qualquer apóstolo, e ele é apóstolo não por parte de pessoas, Sim. nem por parte de homens, mas por parte de Jesus Cristo. Como você mencionou antes, eu acho essa parte do texto muito legal, porque Paulo, é ali que ele define a carteirada dele. Não é só falando que ele é apóstolo por falar que ele é apóstolo. Porque talvez existissem outras pessoas nessa região, e talvez até esse movimento de cristãos judaizantes, que é todo o contexto da carta aos Gálatas, eles também, alguns talvez se chamassem de apóstolos. Né? Com toda certeza. Não tem como a gente saber se era ou não. Então, quando ele diz que ele é apóstolo, mas não por parte de pessoas ou de homens, mas por parte de Jesus Cristo, porque foi Jesus Cristo quem chamou ele, o próprio Filho de Deus, mais pra frente ele fala disso novamente. Ele bate nessa tecla. Eu não lembro exatamente, mas eu acho que é depois do verso 15, em que ele fala que ele recebeu o Evangelho de Cristo, diretamente de Cristo, revelou a ele. Não foi revelado por homens a ele. Uhum. Então ele volta nesse mesmo ponto de que ele não é qualquer apóstolo, ele não é qualquer pessoa, ele não está só se dizendo apóstolo. Ele é de fato alguém que conheceu Jesus e foi designado por Jesus. Exatamente, assim, essa ideia, ele é enfático, né, quando ele fala sobre isso. Ele vai negar essa questão do apostolado dele vinculado a homens por 4 vezes, no capítulo 1 ainda, né, um teólogo chamado Adolf Pohl, no comentário dele, ele vai dizer, vai falar sobre isso. Ele nega no verso 10, dizendo que não foi por aprovação das pessoas, depois não segundo as maneiras humanas, no verso 11, depois não recebido e aprendido dos seres humanos, verso 12. Então, assim, ele faz questão de ser enfático sobre essa questão de que ele não recebeu o evangelho da parte de pessoas, né? Ele se remete ao fato aí da experiência dele com Jesus na estrada de Damasco, né? No caminho de Damasco, e não só isso, assim, porque também, assim, existia uma certa vaidade sobre a questão da linhagem de sucessão dos apóstolos. Então, assim, tinha gente que gabava-se por ser um discípulo de João, o outro por ser discípulo de Pedro, de Paulo. Então, assim, os camaradas tentavam desmerecer ele, dizendo que ele não era discípulo de nenhum dos apóstolos, né? Que ele não tinha uma linhagem apostólica. E além de ele não ter linhagem apostólica, ele, de alguma forma, assim, não tinha um arcabouço de ter sido, de alguma forma, ordenado por alguém que tinha uma certa importância. Então, acho que é o Adolf Pohl que ele levanta a questão de que quem impôs a mão sobre Paulo foi Ananias. Então, meio que tem aquela coisa assim, quem é Ananias? Né, do desmerecimento da pessoa que foi lá e orou com Paulo, que foi usada por Deus ali naquela situação para o batismo do Paulo, para o Paulo dar os passos iniciais da fé.
Então tem essa questão, e ele pega, então por isso que ele divide essa parte em duas etapas. Ele diz, não da parte de pessoas, ou seja, não fui chamado por homem nenhum, e também assim, não por meio de homem algum, ou seja, eu não estou aqui porque eu recebi isso do Pedro, ou eu recebi isso do João, mas porque Jesus me convoccionou. Então essa questão, e o Paulo, o Dr. John Stott, ele vai falar no comentário dele, assim, e ele vai ser muito feliz, ele vai dizer que nesse momento Paulo vai já dar as caras sobre duas coisas que ele vai tratar durante toda a epístola, que são os dois pontos centrais daquilo que ele vai tratar. Primeiro, é a defesa do apostolado dele. Ele já começa defendendo o apostolado. E depois, a defesa do evangelho que ele anunciou. Então, o Paulo começa defendendo a seu apostolado e depois ele defende o evangelho que anunciou. Primeiro, ele defende o apostolado por quê? Porque os camaradas queriam mudar o evangelho a partir do desmerecimento da autoridade dele. Então, assim, quem é você para ensinar, doutrinar aquilo que, assim, você não tem autoridade para fazer? Então, Paulo ele quer reforçar exatamente isso dentro dessa questão que ele está sendo aí, de alguma forma, confrontado. Quer falar, João? Quando tu quiser falar, tu também me interrompe, porque eu falo demais. Nessa parte eu acho interessante, porque com esse argumento de, tipo assim, quem é Paulo, quem é esse cara que tá falando isso? Ele não é ninguém, não tem autoridade nenhuma. Com esse argumento, essas pessoas, eu não sei exatamente o nome, eu acho que é judaizante mesmo, né? Alguns chamam de judaizantes, vão dando tipo como se fossem apelidos, né? Judaizantes, rejudaizantes, falsos mestres, falsos apóstolos. Esses caras que queriam fazer que as pessoas se circuncidassem de novo, guardassem o sábado, basicamente falando que a forma da gente ser salvo não era só pela fé em Jesus Cristo, mas você precisava seguir a lei para ter a salvação. Então a fé pura basicamente não bastava para salvar para essa galera. E com esse argumento de quem é Paulo, cara, ele não foi ensinado por Pedro, ele não foi ensinado por João, ele não foi ensinado por Jesus, ele não teve contato com nenhum deles. Então o que esse cara está pregando ainda é válido. Com esses argumentos, imagino mais coisas, obviamente, que eles falavam, eles conseguiram convencer bastante gente. Conseguiram. É por isso que a situação ali nas igrejas da Galácia ficaram estreitas. E o Paulo ficou preocupado, exatamente. Porque ele sabia que era o cerne. O cerco estava se fechando a ponto de Paulo ter que escrever uma carta e de uma forma completamente diferente de todas as cartas que ele escreveu, como você falou. E, cara, assim, quando a gente fala que é importante a Epístola de Gálatas hoje para a igreja, é exatamente por isso, porque assim, você vê a igreja querendo se rejudaizar. Você entra nas igrejas, você vê candelabro, bandeira de Israel, vê chofar, vê... Então, assim, você vê uma série de coisas que é um processo, né? Novamente, aquela questão das festas, das tradições judaicas. Então, assim, Gálatas hoje é extremamente importante para trazer de novo o povo para a graça, para a nova aliança, para esse sentido da pessoa de Jesus. Mas, voltando ao texto, para a gente não ser muito longo, o Paulo fala que ele não é da parte de homens, né? Aí o texto continua e ele diz assim: mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, né? E aí a ideia é que o que dá a ele essa autoridade é o Senhor Jesus, que ele faz questão de citar que a autoridade de Jesus vem também de Deus Pai. E aí como é a alegação dele da autoridade que Jesus tem? Porque Deus o ressuscitou dentre os mortos. O que dá a Jesus a autoridade é exatamente que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, é só lembrar do texto lá de Filipenses, que ele repete, no capítulo 2, essa ideia, que ele fala que Jesus se esvaziou, né, a kenosis, ele se esvaziou, tomou forma de homem, como servo, foi até a cruz, né, morreu, se humilhou, mas Deus o exaltou, o colocou. Por quê? Porque Deus o exaltou? Porque
Deus aceitou o sacrifício dele. Se Deus não tivesse aceitado o sacrifício dele, ele não teria ressuscitado dentre os mortos. Então, o que dá todo o arcabouço da fé cristã é a ressurreição. Sim. Essa é a autoridade, é a chancela, é como se fosse o ISO de Deus. Por isso que quando Jesus vence a morte, é o marco, né? É o marco. É o marco de que tudo está consumado, é o marco da autoridade, é o marco da salvação, é o marco da reconexão, na verdade, né? É o marco. Da graça. Exatamente. E o Paulo vai tratar isso aos Coríntios, no capítulo 15, de forma assim, categórica, porque os coríntios também estavam tendo problema sobre a doutrina da ressurreição. E aí no capítulo 15 ele diz, olha, peraí, se não há ressurreição dentre os mortos, então Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, o que adiantou? A gente não está salvo. Então, assim, em vão a nossa fé, exatamente. Não tem por que a gente acreditar no Evangelho, porque qual é a esperança do Evangelho? E a gente vai falar isso nos últimos versos mais minuciosamente, porque é uma coisa mais teológica, mais profunda, e eu vou precisar gastar um pouco mais de tempo. Mas, assim, de início, vale ressaltar que Paulo fala sobre essa questão de Deus e Jesus, sobre a questão da ressurreição, exatamente para dar a alegação da autoridade de Jesus. Então, assim, Deus é o ser supremo, a autoridade máxima, entregou a autoridade ao seu filho, e o seu filho entregou a sua autoridade ao apóstolo Paulo, o convocando para ser um ministro, um embaixador, um representante dele, um apóstolo, um enviado. Então, essa é a conexão que o apóstolo Paulo faz. Aí depois ele termina, né, o verso dizendo assim, a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Ele fala, esses irmãos que ele diz aqui, são as pessoas que estão com ele no trabalho missionário. Compartilhavam do dia a dia com ele, estavam no campo. Exatamente, assim, muito provavelmente como a epístola foi escrita, a maioria dos estudiosos acreditam, pelo menos entre as duas primeiras viagens missionárias, aí então a gente pode pensar que, pode ser Barnabé, tá entendendo? Pode ser Silas, mas de fato ele se remete às pessoas que estão com ele e que ele vai ganhando e produzindo ao longo do caminho, discipulando e gerando novos presbíteros nas cidades onde ele vai passando. Então é essa galera. Ele não diz especificamente. E aí quando ele cita os irmãos, e ele fala que os irmãos que estão com ele, isso não descaracteriza ele como o autor da epístola. Então, assim, a pessoa que faz parte, que de alguma forma é um coautor, ela não desmerece o autor. Ele é o autor da epístola. Ele cita os irmãos por uma questão, assim, de bondade, de humildade, de fato citar os companheiros que estão com ele na labuta, né? E aí, no final do verso, ele fala que as igrejas da Galácia é onde ele está se referindo. Quer falar alguma coisa, João? Não, eu acho muito interessante isso, porque mostra que ele não quer escrever aquilo dando necessariamente só todos os créditos a ele. Mesmo que ele bote o argumento de autoridade, ele fale tudo isso, ele dá os créditos para as pessoas que estão com ele na jornada também. Com certeza. Eu imagino essa epístola em questão, Paulo não estava preso quando ele escreveu. Não. Ele ainda estava em viagens e tal. Então, possivelmente, tinha várias pessoas junto dele no momento em que ele estava escrevendo. E é um crédito interessante. É uma forma interessante de humildade, humildade, né? Como você falou. Humildade, né? É um cara de um coração de servo, né? E aí, assim, você vê assim, o próprio Paulo sendo quem ele é, né? Talvez a maioria dos estudiosos acredita que seja a mente mais brilhante dentro da fé, né? Da caminhada cristã. Mesmo ele sendo quem ele é um cara que se permite ao aprendizado, se coloca numa situação de servo, e aí, assim, a gente tem essa disponibilidade de coração. E aí eu fico pensando, né, que isso é tão aplicável hoje às pessoas, né? Hoje a gente vê tanta gente querendo falar, querendo ensinar, a internet deu voz, né?
mas ao mesmo tempo, assim, gerou tanta, né, tanta coisa ruim, tanta... Porque tem gente que quer falar sem ter a propriedade, sem ter estudo, né? Então, assim, sem ter domínio sobre a situação. Mesma situação aqui, isso acaba gerando espaço para muita heresia. Muita heresia. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, fugindo um pouquinho do assunto. Eu estava no YouTube esses dias, eu costumo assistir aqueles shorts, né? Sim. Aí de vez em quando aparecem umas lives. Aí o que eu mais vejo é live de irmão de terno, irmãzinha com vestido longo de coque falando assim: Deus está me revelando agora que tem alguém no comentário que vai receber a bênção de Deus. Todos falando as mesmas coisas. São essas mensagens de revelação de Deus, essa promessa de que Deus está revelando, Deus vai fazer, Deus vai abençoar na sua vida. E ao invés do cara estar evangelizando, estar falando do evangelho de Jesus, só está falando que Deus vai abençoar. Então não importa você conhecer a palavra de Deus, Deus vai abençoar. Eles falam desse jeito mesmo. Deus está revelando. Cara, infelizmente, assim, você vê essa questão sendo proliferada de uma forma assim, muito intensa. Esses dias um amigo me mandou um Reels, né? Com uma dita pastora, né? E ela falava assim que eu tô precisando de um telefone. E aí o telefone que ela queria era um iPhone. E aí ela dizia assim: se você me abençoar, você vai receber em dobro, tal, assim. E as pessoas às vezes acreditam nisso, entendeu? Esse tipo de gente tem fala hoje, entendeu? Hoje, assim, eu estava ontem conversando até com o Wilgner, né, sobre... mando um abraço especificamente para ele, já que eu citei, falando para ele sobre o processo, assim, como não é de um dia para o outro que a gente forma, entendeu? O caráter cristão de uma pessoa, que a gente prepara uma pessoa para o ministério. Eu estava conversando com ele que, assim, esse mês eu faço 13 anos de ministério pastoral, de ordenação. Em 13 anos eu mandei 2 pessoas para o seminário. Uma foi o Zeca e a outra é você. Então, assim, não é de um dia para o outro, não é qualquer pessoa, não é... Então, assim, isso, como Paulo diz, né, a gente não deve impor as mãos precipitadamente sobre ninguém. Então, mas isso, tu vê, assim, que isso está se perdendo. Então, o Paulo, ele sendo quem ele é, ele tem humildade de partilhar, né, da honra com os companheiros dele de viagem, assim. E a gente sabe que sem o Paulo não tem Timóteo, sem o Paulo não tem Tito, sem o Paulo não tem Epafrodito, sem o Paulo, assim, porque é uma cadeia. Sem Jesus não tem discípulo, sem Moisés não tem Josué, sem Elias não tem Eliseu. Então, assim, todo grande líder, ele foi tratado, aperfeiçoado, né, moldado, porque não é só a questão do preparo acadêmico, é a piedade, é o caráter. E toda pessoa que quer estar numa posição de liderança, ela precisa se submeter a uma liderança. Exatamente. Ela precisa estar disposta a aprender, a ouvir. Então, o que a gente vê hoje em dia é muita gente que quer liderar, mas não quer se preparar para liderar. Não quer passar pelos processos, não quer se submeter a uma liderança. Quantos exemplos a gente tem disso? Pô, vários. Outro dia, assim, eu fui questionado sobre, por exemplo, o estudo da célula. Por que eu boto meu sermão no estudo da célula? Eu falei simples, é porque eu tenho 20 anos de estudo dentro do processo e a maioria das igrejas, a maioria das literaturas que tratam sobre o assunto, recomendam que seja o sermão do pastor porque tem a reverberação. Então, assim, a pessoa ela não tem o conhecimento da causa, mas ela quer optar, ela quer falar, ela quer... outro dia um irmão falou para mim assim: pastor, posso fazer um adendo no seu sermão? Eu falei: não, irmão. Não, assim... no mínimo assim, né? É de uma altivez, de uma arrogância. Então, assim, eu não falo pro médico como é que o médico tem que
fazer um diagnóstico, receitar, tá entendendo? Eu não posso falar para o enfermeiro como é que ele vai tratar de um paciente, para o engenheiro como é que ele vai... Como é que a pessoa, tá entendendo? Quer dar palpite... Eu acho que é até diferente se a pessoa chegar, poxa, pastor, posso tirar uma dúvida com o senhor sobre exatamente, olha a diferença. exatamente, olha a diferença. Agora o cara quer chegar... Mas ele já acha que sabe, tá entendendo? Então, assim, mas isso é a questão do coração, da altivez, né? E o Paulo era um cara, assim, extremamente humilde, né? De um coração maravilhoso. Mas voltando ao texto, a gente falou do verso 1, do verso 2, né? Terminamos falando agora sobre essa questão do Paulo se remetendo às igrejas da Galácia. Agora a gente vai falar do 3 ao 5 para caminhar para o fim do nosso tempo aqui com vocês, né? De 3 ao 5, o Paulo ele começa fazendo... Aí ele entra na saudação. Depois dele chegar com o pé alto, né? Ele faz uma saudação e ele diz... Primeiro, essas duas expressões elas não eram utilizadas no mundo antigo juntas. A graça e a paz. Como eu disse para vocês, assim, não é à toa que o Paulo usa as palavras que ele usa. Ele é um cara meticuloso. Ele é um cara, assim, que ele faz as coisas, sabe, bem pensadas, bem orquestradas. Então, assim, você não tem como ter paz sem ter a graça. O conceito de paz que era transmitido principalmente pelo judaísmo, do Shalom, ele não é alcançado sem a graça. É a graça que faz a gente ter a paz. Então, assim, quando Paulo diz que a paz de Deus, né, tome o seu coração, isso é dado mediante a graça. E essas duas expressões, elas são duas expressões que são, assim, extremamente importantes. Eu vou ler aqui ipsiliteris o que John Stott diz, que eu botei, que eu acho que é muito interessante para a gente pontuar. Não são termos formais e sem sentido. Graça e paz, embora sejam palavras comuns, estão impregnadas de conteúdo teológico. Na verdade, elas resumem o evangelho da salvação pregado por Paulo. A natureza da salvação é a paz ou a reconciliação. Paz com Deus, paz com os homens, paz interior. A fonte da salvação é a graça, o favor livre de Deus, independente de qualquer mérito ou obras humanas, sua benevolência para com os que merecem. E esta graça e paz flui tanto do Pai como do Filho. Paulo passa imediatamente ao grande evento histórico no qual a graça de Deus foi exibida, do qual deriva a sua paz, isto é, a morte de Jesus Cristo na cruz, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso segundo a vontade de Deus Pai, que ele cita no verso 4. Embora Paulo tenha declarado antes que o Pai ressuscitou o Cristo dos mortos, no verso 1, agora ele escreve que é através da sua entrega para morrer na cruz que Jesus nos salva. Consideremos o rico ensinamento que temos aqui acerca da morte de Jesus. Quer falar, João? Muito interessante que novamente ele volta nessa questão de que da autoridade do sacrifício de Jesus, da autoridade da ressurreição de Jesus. Que a graça e a paz são consequências justamente disso. Da ressurreição. Por isso que ele fala isso no verso 1 e volta a falar no verso 4, né? Verdade, no verso 4. Então, assim, ele tá agora, assim, começando a construir para onde ele quer chegar. O John Stott ele chega a dizer que ele cita 3 consequências da citação de Paulo aqui. Ele fala que Cristo morreu por nossos pecados, Cristo morreu para nos libertar deste mundo e Cristo morreu de acordo com a vontade de Deus. Se você continuar lendo os versos e reparar, você vai ver que que Paulo tratou exatamente isso. E aí, assim, de forma mais esmiuçada, a gente vai caminhando para esse fim. O Paulo continua, ele fala assim, da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus Pai. Não é à toa que o apóstolo Paulo usa 2 expressões aqui, que são 2 termos teológicos,
que todo teólogo do Novo Testamento, assim, ele enfatiza, né? No texto eu botei bastante citações, né, principalmente do Dr. Led, George Eldon Led, que é um teólogo muito conhecido do Novo Testamento. São duas palavras que se tornam títulos ou nomes pelo qual Jesus são tratados. Ele chama Jesus de Senhor e de Cristo. Uma expressão é comum ao mundo judeu, né? Que é a questão do Cristo, do Messias, do prometido, daquele que foi prometido a Israel. E o outro é o Kyrios, que é o Senhor, né? O Paulo usa essas duas expressões para falar exatamente sobre as esperanças dos dois povos, que agora não é a esperança só do povo judeu, é a esperança de toda a humanidade. Então, tanto do gentio quanto do judeu. O Paulo dá ponto sem nó. Então ele vai falar que Jesus, ele é a esperança desses dois povos. E, assim, o Led fala que Paulo, por escrever aos gentios, ele não fala muito sobre a questão do Messias, sobre a ideia do título da promessa do Antigo Testamento. Eu imagino que os próprios gentios não estavam familiarizados, por exemplo, com as profecias de Isaías, com toda aquela questão do Velho Testamento, da Torá. Eu imagino que poucos deviam ser os que tinham algum conhecimento sobre os que talvez vivessem ali em Israel, mas fossem provenientes de outras regiões. Mas eu imagino que fosse difícil para eles terem a noção de alguma coisa assim parecida. Exatamente. Exatamente isso, João. Então, assim, porque o Paulo, a maioria dos leitores dele são gentios. Ele está escrevendo a maioria das suas cartas para gentios. Era o foco do ministério dele. Então, assim, o Led cita isso como argumento, não de que Paulo quase não fale do Messias, do reino desse Messias, mas porque ele, de fato, assim, não vai escrever para gente que não tem um entendimento daquilo profundo. Então ele se remete muito à ideia do Senhor Jesus, do Kyrios. A palavra Kyrios era uma palavra comum no mundo grego, né? Principalmente com o conceito romano, a ideia do Senhor, da autoridade, do governador, do cara que, né? Mas principalmente também para o judeu. O Paulo não dá ponto sem nó. Porque a ideia do Kyrios para o judeu, além da questão do messianato, era como se fosse uma helenização do tetragrama sublime, que é a forma como Deus se apresenta a Moisés. Que é uma coisa meio impronunciável, né? O YHWH. Né? Que quando Moisés pergunta a Deus quem é, Deus se revela lá no original hebraico, aparece isso. No hebraico não existe vogal. Isso foi introduzido depois para que nós, latinos, consigamos de alguma forma ler um pouco, entender um pouco por causa da fonética da nossa língua. Mas no hebraico bíblico lá, né, depois foi acrescentada o que ficou conhecido como as massoréticas, né, que são as vogais ali dentro do hebraico. Então, essa ideia de Paulo juntar essas duas palavras, essas duas expressões, invocando a esperança que agora não é só dos judeus, mas de todos. E aí ele fala, depois que entra no... Por que nós temos esperança? Para que nós temos esperança? Ou o que nos faz gerar esperança? Ou o que nos gera esperança? Ele fala que Jesus se entregou pelos nossos pecados. Então, assim, a gente só... Voltando ao que ele falou, a graça e a paz, a gente só pode ter a paz, como o Dr. John Stott comentou, se a gente tem a graça. E que paz é essa? É a paz com Deus, é o restabelecimento dessa relação. Né? Exatamente. Exatamente. Aí ele trata a questão dessa nossa nova possibilidade em Cristo. Né? A gente precisa relembrar o Éden, né? O homem no Éden pecou, e por causa do pecado,
Fomos afastados. Fomos separados. E assim, e desde o Éden, a gente vê esse homem, de alguma forma, tentando buscar a Deus. E muitas das vezes com as suas próprias possibilidades. Né? No Éden, e aí é um pouco de teologia do Antigo Testamento, você vai ver que assim, quando eles estão no jardim, eles tentam tapar a nudez deles com folhas. Eles sentem a vergonha. Eles sentem a vergonha, eles querem de alguma forma tapar a nudez, que é um simbolismo da tentativa de justificação deles para com Deus. Porque quando eles percebem que estão nus, é porque eles pecaram. E aí, tentando esconder esse pecado, eles pegam a ideia das folhas, mas aí Deus aparece para eles e é o Senhor que fala assim, não é assim não, peraí. Aí mata o animal, pega a pele do animal e cobre eles, que já era uma tipologia, uma apresentação daquilo que iria acontecer no Calvário, com um sacrifício que poderia de fato justificar o homem. Né? E a gente vê isso pelo Antigo Testamento, né? Sendo assim, didaticamente, pedagogicamente revelado por Deus de forma progressiva ao povo dele. Como do sangue derramado. exatamente. E aí o autor aos Hebreus vai dizer, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E essa construção, ela vai lidando com isso, né? E assim, eu citei uma coisa interessante, antes de eu falar, eu não sei se você quer falar alguma coisa. Pode falar. Quando a gente fala dessa questão da morte de Jesus, da expiação, que são termos assim que a gente ouve pouco, que eram tão comuns nas nossas igrejas, expiação, regeneração, propiciação, são termos bíblicos, teológicos que vão se perdendo. Né? Eu citei, né, um teólogo do século XI chamado Anselmo de Cantuária. O Anselmo criou uma teoria que é extremamente interessante, chamada teoria da satisfação. Ele exemplifica uma coisa a partir de uma ilustração do como Deus poderia ter satisfeito a justiça dele. Porque quando o homem cai no Éden, a gente não pode esquecer que Deus, além de ser misericordioso, ele é justo. E a justiça dele precisa ser sanada, satisfeita. Jesus não morre por causa do diabo, para satisfazer o diabo. Jesus morre para satisfazer a justiça de Deus. Então o diabo não tem nada a ver com isso. Entendeu? Deus não deve nada ao diabo. Deus, pelo contrário, é o diabo que deve ao eterno. E assim, o Anselmo, ele faz uma analogia muito, muito legal, porque assim, como essa justiça de Deus pode ser aplacada? Ele usa o exemplo, por exemplo, de um cara que ele tem uma mercadoria, um determinado valor, e assim uma pessoa rouba ele. E aí essa pessoa, para satisfazer aquele que foi roubado, ela precisa devolver aquilo que ela roubou e um tanto a mais para cobrir o estrago que ela fez. Mas aí o Anselmo faz o questionamento: como a gente vai devolver o que foi roubado de Deus e além disso? Como? Não tem como. E aí ele demonstra assim, a impossibilidade humana de se justificar dos seus méritos. E aí assim, é muito legal essa coisa dele. Aí ele diz que Jesus precisou encarnar porque Jesus representou aquilo que a gente precisava. Porque precisava ser um homem para representar a raça humana. Porque foi o homem que pecou. Mas assim, para satisfazer a justiça de Deus, não poderia ser um homem, porque jamais alcançaria a justiça de Deus. Então, o próprio Deus se entrega. E assim, isso é lindo, porque demonstra exatamente o que Paulo está tratando aos Gálatas. Que é assim,
nós não podemos fazer nada para sermos salvos. Não é pelas obras, não é pela guarda da lei, não é pela guarda, é pela graça mediante a fé. É só lembrar o que ele fala aos Efésios, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Entendeu? Porque não dá o homem para se gloriar em si mesmo. Então, é Deus que proporciona, né, o próprio remédio contra a doença do pecado. Jesus precisa morrer para que a gente possa ter vida. Para que a gente possa se relacionar de novo com Deus. Quer falar, João? Essa demonstração é basicamente a raiz da compreensão de todo o evangelho, né? Que eu acho que se você consegue entender que o homem pecou, o homem foi afastado da graça de Deus, da glória de Deus, e não é por mérito do homem, não é por sacrifício que o homem faça, não adianta nada, nós não somos capazes de nos redimir. Então o próprio Deus, que foi ele que sofreu, porque o homem que pecou contra ele, ele tem que se redimir, ele tem que se reduzir, abrir mão da sua glória, como fala em Filipenses, abrir mão da sua glória, se fazer homem, e o próprio sacrifício do Deus que se fez homem redime a raça humana, e nós que pecamos contra ele. Então, assim, é a compreensão de que a salvação é pela graça. Tremendo, né? E é essa mensagem que estava sendo pervertida nessa época. Por isso que Paulo ele é enfático. É justamente essa mensagem de que a salvação não era só pela graça. A salvação era, de certa forma, meritocrática, porque dependia de méritos do homem. Ou seja, seguir a lei, não comer carne considerada impura, guardar o sábado. Circuncidar. O sábado não podia trabalhar, tinha que adorar o Senhor, é o dia do Senhor. Circuncisão, inclusive circuncisão de homens adultos. Exato. Não é circuncisão de recém-nascidos. Não, eles queriam circuncidar e circuncidaram, inclusive, muitos caras com 30, 40 anos de idade. Assim, você ser circuncidado criança é uma coisa, você não trabalha, você não tem nada. Agora, ser circuncidado adulto, com a faca de pedra afiada, que provavelmente era o que eles usavam, talvez nessa época já tivesse algum tipo de metal, né? Porque provavelmente a pedra sim. afiada é o que Deus manda para Josué. Moisés. É isso aí, Moisés e Josué. Então, nessa época já devia existir uma lâmina, de qualquer forma não tinha anestesia. Então, assim, era circuncidar homens adultos que não conseguiriam trabalhar por um bom tempo, porque os caras iam ficar incapacitados. Então, não era um negócio simples, era... só tu lembrar lá do caso, né, da filha de Jacó que é abusada, né? O camarada abusa dela antes do casamento, né? E aí, assim, Simeão e Levi ficam revoltados e fazem aquela proposta lá que vão dar a filha em casamento de Jacó, né? Só que a proposta é que todo mundo tinha que se circuncidar. Quando os caras se circuncidam, eles vão lá e matam todo mundo, porque tá todo mundo doente, todo mundo arrebentado. Eles vão lá e matam todo mundo. Aí o Jacó fica uma arara e fala, pô, isso não vai cair sobre mim não, vocês que fizeram isso aí, né? Mas eles sabiam que os caras iam ficar debilitados, porque não era uma situação fácil. Mas enfim, a ideia de algo meritocrático, algo que se justifique diante de Deus, não se sustenta por si só. É muito frágil. Há um adendo, hoje em dia a gente vê isso também. Porque muitas igrejas, pregando um evangelho pervertido, falam que a salvação, de certa forma, é consequência de você contribuir. A salvação, de certa forma, é consequência do quanto você dá. De guardar o sábado. Também. Exatamente. De guardar o sábado. Tem que guardar o sábado. É isso aí. Tem que guardar a lei. É o sétimo dia. Tem. Tá vendo como Gálatas é extremamente importante para os nossos dias, né? Assim, é extremamente atual. Né? A gente vê essas igrejas se rejudaizando, voltando, né, aquilo que Paulo chama de alegorias, né? O Antigo Testamento eram alegorias do que iriam acontecer, como Paulo diz. E aí, para a gente terminar, né, Paulo termina dizendo assim: para nos livrar deste mundo perverso segundo a vontade de Deus e Pai. Primeiro, a salvação é sempre exclusiva por vontade de Deus e Pai. Nós só conhecemos a Deus porque Deus se deu a revelar a nós. Porque se Deus não nos amasse de forma tão intensa e não desejasse se relacionar conosco,
né, nós não conseguiríamos conhecê-lo. Mas o Paulo fala uma coisa aqui que assim é uma construção teológica dele, de todas as epístolas dele. Por isso que eu falei que no final eu ia me deter um pouco nisso. Ele faz uma construção daquilo que os teólogos chamam de uma tensão cosmológica. O que eles querem dizer com isso? O Paulo vai trabalhar sempre, e aí, obviamente, muito influenciado por Platão, pelo platonismo, né? A ideia dos dois mundos, né? Aquilo que ele chama de este tempo presente e a era vindoura. Então, é essa tensão existente. E aí eu quero que você preste um pouco atenção, porque é um pouco mais difícil. Essa questão é um pouco mais teológica. Ele vai falar que, assim, na concepção dele, Jesus, e por isso ele cita a ressurreição direto, quando Jesus ressurge dentre os mortos, é iniciada uma nova era. E que era é essa que começa a ser iniciada? É a era vindoura. Então, assim, ao contrário do que se ensina, de que nós somos salvos para ir para o céu, e o N.T. Wright ele critica isso no comentário dele fortemente, veementemente. A teologia ocidental bate muito nesse aspecto. Mas assim, nós não fomos salvos para ir para o céu, porque isso é platonismo. Isso é ensino de Plutarco no primeiro século. Então, assim, o que a igreja ensina, o que Paulo ensina, é que nós somos salvos desse mundo perverso. E como é que a gente se livra desse mundo perverso? Quando a gente morre e ressuscita num novo corpo. E assim, a gente ressuscita num novo corpo para fazer parte de uma nova criação que Deus vai fazer. Ou, na melhor, de um restabelecimento da criação que Deus fez. Então a gente não é salvo para ir para um céu, né? Porque é uma coisa meio assim, de alma, né? De mundo das ideias entendeu? A parte exclusivamente espiritual não é isso. Não é a ressurreição, ela tem a ver com o corpo. Teu corpo não é dispensado. Então, o Paulo ele vai falar que esse processo se dá início. Dá início a partir da ressurreição de Jesus, né? E ali é inaugurada uma nova era. É o que a gente chama de o escatom, que é do grego escatologia. O relógio escatológico para Paulo é iniciado na ressurreição de Jesus. Então, assim, às vezes é mal interpretado quando na Bíblia, no Novo Testamento, fala assim, né? O fim dos tempos, ou o fim dos tempos é a partir da ressurreição de Jesus até o dia do retorno dele. Quanto vai durar esse fim dos tempos? Não tenho a mínima ideia. Então, assim, a ressurreição, né, ela me deu o poder para me regenerar, ou seja, quando eu reconheço que sou um pecador, e a confissão lá atrás, lembra do Kyrios, quando eu confesso Jesus, na igreja primitiva isso era um dogma de fé. Quem confessava Jesus como Senhor, ele tinha a ideia de que não era simplesmente um fato de reconhecer a autoridade de Jesus, mas era uma confissão de fé. Jesus agora é o Senhor da minha existência, ele é dono da minha vida. E por ele ser dono da minha vida, ele agora me transforma. Entendeu? Então, assim, existe uma ligação da ideia do Israel, que é escravo no Egito e que é libertado por Deus através de Moisés. No Novo Testamento, a gente vê o mundo, a ideia do Egito, que era escravo do pecado, que nós que somos escravos do pecado e precisamos da libertação desse tempo presente para poder nos livrar
do pecado, nos livrar desse mundo perverso, dessa ideia, dessa construção. Então, o Paulo fala, antes, lá escrevendo nos Romanos, olha como uma coisa está linkada à outra e como a construção do pensamento se dá, não é de forma tão assim, simplória, é uma construção sistemática. O Paulo, ele vai falar aos Romanos, antes vocês não podiam resistir ao pecado, mas agora, por causa do Senhor Jesus, do Espírito Santo que habita em nós, que é o penhor da salvação, nós temos poder de Deus que nos capacita a resistir ao pecado. Por causa da graça. Por causa da graça. É aí que ele fala também em Romanos sobre a relação da lei e do pecado, né? Que a existência da lei, a justificação, entre aspas, pela lei, era o que, de alguma maneira, dava... Eu não sei a palavra exata para usar isso, mas de alguma maneira justificava o pecado. Eu não sei exatamente o termo que ele usa. Mas o que ele quer dizer é que, tipo assim, a lei existe para apontar. O pecado existe, e o pecado existe porque a lei existe. Sim, é um paradoxo. Exatamente. Sim, é um paradoxo. Exatamente. Aí ele fala da parte ruim da lei e também fala da parte boa da lei. E aí perguntam para Paulo, mas isso talvez até aqui em Gálatas, eu não vou lembrar exatamente. Não lembro exatamente onde foi, mas pergunta para Paulo, mas sem a lei, como é que o homem vai saber o que é certo e o que é errado? E Paulo diz, o Evangelho de Jesus Cristo traz transformação de mente. Então, o Evangelho, ele é exatamente a bússola isso, moral. João. O Espírito Santo é a bússola moral do crente. O homem já nasce e no interior dele já tem essa concepção, né? E a gente chama isso de argumento moral, né? Quando a gente fala da existência de Deus, São Tomás de Aquino, né? Ou Tomás de Aquino, nos argumentos da existência de Deus, tem um dos argumentos da existência de Deus que é o argumento da moralidade. Então, assim, você nasce e você sabe o que é certo e o que é errado. Quando você faz uma besteira, você sabe que você está fazendo uma besteira. Sabe que está fazendo errado, né? Então, é exatamente isso. E para terminar, assim, depois dessa profundidade, né? Quando a gente encontra o Senhor Jesus, quando a gente encontra essa esperança, que esperança? Nós agora somos uma nova pessoa. A gente está aguardando o verdadeiro reino. Porque a gente falou do Messias, da ideia do Messias, do reino que foi prometido, do restabelecimento do reino. E por isso que os discípulos ficam sempre perguntando quando que vai vir, quando vai acontecer e tal, aquela coisa, porque eles não querem mais sofrer. Eles querem ter uma vida diferente, estão cansados de serem oprimidos, aquela situação, igual a gente hoje. Né? O Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo, esse tabernáculo está gemendo, ou seja, esse corpo geme. A gente envelhece, sofre, a gente, entendeu? Vai ficando doente, nossas células vão morrendo. Então, assim, eles estão... Qual é a esperança do crente? É a inauguração final do reino de Deus, é a volta de Jesus. Essa nova era, esse tempo vindouro que se estabelece. E aí, é nesse lugar que o Paulo fala aos Coríntios, não vai haver dor, não vai haver choro, não vai haver sofrimento. É essa a nossa esperança. E aí, quando a gente entende que nós fomos salvos pela graça, não merecíamos, assim, é bondade e misericórdia de Deus, é graça sobre graça. E assim, a gente vai desfrutar de um lugar que não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter lágrima. E essa é a promessa do Evangelho, né? Onde tudo vai ser restabelecido ao padrão da criação, que tudo é bom, que tudo foi feito por Deus de uma forma plena. A gente termina como o Paulo termina o verso de número 5, com uma doxologia. A ideia de doxologia é uma exaltação, é um louvor. Ele termina dizendo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. A gente, quando é salvo, a gente entende o que é a salvação, entende que não merecíamos, entende quem Deus é, entende quem nós somos. Cara, a gente vai desejar glorificar a Deus, exaltar a Deus, amar esse Deus, doar a nossa vida para esse Deus. Porque assim,
Deus, ele fez tudo isso para a glória dele. Então assim, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. E é isso que o Paulo tem para compartilhar com a gente. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, junto com o João, sobre essa preciosidade da salvação, sobre entendimento, né, de que a gente não é salvo por méritos humanos, por qualquer obra, qualquer esforço pessoal, mas pela graça, pela misericórdia, que Deus que faz isso em nós, é Deus que se doa, é Deus que se entrega. O Dr. John Stott, ele vai dizer que Jesus Cristo é o cão de caça de Deus. Né? É uma cultura muito inglesa, né? Uhum. Mas é a ideia do cão de caça que vai procurando, que vai buscando, que vai, né? Dr. George Eldon Ladd vai falar, o Deus que busca, é Deus que vem ao nosso encontro. Quando a gente entende isso, cara, a gente entende que a nossa vida deve ser para a glória de Deus. Que a gente não merecia nada, a gente, na verdade, merecia ser destinado ao inferno, mas pela graça de Deus, Deus nos dá a possibilidade de ter uma nova vida nele, de construir uma vida para a glória dele. E, cara, isso redunda nesse sentimento de gratidão. Eu acho que não tinha jeito mais bonito de Paulo terminar esses versos de saudação, Uhum. de autoridade. Esse prólogo, né? Acho que eu não tinha forma mais bonita dele terminar isso. Segundo a vontade de Deus, a que seja a glória para todos sempre. Amém. Não tem muito o que ficar falando sobre isso, porque dele, por ele, para exatamente. ele sejam todas as coisas. Exatamente. Então é isso, gente. Eu não sei se você quer fazer alguma pergunta aí. Se você tem alguma pergunta a fazer, você posta aí, que a gente, se a gente puder responder, obviamente, né? Porque ninguém aqui é doutor do saber, né? Tem pleno conhecimento de tudo. Né? Então, aqui não tem apóstolo Paulo, né? Aqui. Mas, se a gente puder, a gente está à disposição, tá bom? Se você tiver alguma pergunta, alguma fala, bota aí, que a gente tenta, de alguma forma, ajudar, tá bom? Enquanto isso, lembrando que no próximo episódio, a gente vai falar sobre a defesa da autoridade do Evangelho. Paulo defendeu primeiro a autoridade dele, quem enviou ele, quem ele era, e agora ele vai defender o evangelho que ele pregava, o evangelho que ele ensinou aos Gálatas. E ele vai ser enfático, né, parceiro? Não há outro evangelho, né? Ó insensatos Gálatas, ele já vem, né, nervoso. Vem, eu falei na semana passada, né, que o Calvino, no comentário dele, João Calvino, o grande reformador João Calvino, ele diz que quando lê, ele meio que ouve os trovões, os raios, porque o Paulo tá, né, tá enfurecido, ele tá brabo, bichinho, o homem tá nervoso. Mas assim, a gente tá falando mais assim para fazer um tempo, de repente você tiver alguma pergunta aí, tá bom? Já que, assim, eu acho que ninguém vai fazer nenhuma pergunta, você pode deixar também depois e a gente vai acompanhando e vamos aí depois tentar aí entrar em contato com você. A gente agradece aí a sua paciência, né, a audiência, a possibilidade da gente poder estar junto com vocês, né? Não sei, de repente agora o mundo moderno, não sei se você está na sua casa, se você está no seu trabalho, se você está dentro do trem, dentro do ônibus, do metrô, do carro, não sei. Mas onde você estiver, ou em que momento você estiver assistindo, né? Depois, né? Daqui a alguns anos, talvez. A Letícia está aqui, ela está aqui nos bastidores ajudando a gente. Para quem não conhece a Letícia é minha filha mais velha. Tá falando para a gente lembrar dos irmãos seguirem o De Bem com a Bíblia no Instagram, tá? Então a gente, como eu falei no início, a gente depois vai postar na página do projeto De Bem com a Bíblia e também no Spotify e nas mídias sociais
para vocês também acompanharem por lá, porque para alguns irmãos é mais fácil em outras mídias. Quem não conseguiu assistir tudo também, conseguiu assistir só um pedaço. Quiser assistir depois, com calma depois, vale a pena. Eu acho que assim, com um caderninho para fazer anotação, porque entra no blog, dá uma lida no texto. Tenho certeza que assim, a gente não tem como fazer pautadamente, porque senão assim, você tem ideia, deu 12 páginas o texto, então assim, é coisa pra caramba. Então não tem como ser muito específico, mas eu tenho certeza que você lendo lá, tem muita citação de muito teólogo bom. Que embasamento... Entendeu? Não é aquilo que a gente estava falando, né? Não é da minha cabeça, não é fruto de uma construção acadêmica, né? Então, assim, é isso. A gente não teve pergunta nenhuma aqui no chat. Então... É isso. Obrigado pela sua atenção. Desejo a você uma boa noite, tá bom? E até semana que vem, quinta-feira. Guarda esse horário, quinta-feira, 7h30. Tá? A gente não tendo problema nenhum, 7h30. A gente vai estar ao vivo de novo. E aí você puder ajudar a gente compartilhando, divulgando, tá bom? Toda quinta, 7h30, a gente vai estar aqui no De Bem com a Bíblia. Obrigado, João. Obrigado, Letícia. Tamo junto. Como fala Paulo, né? Que a graça e a paz sejam com os irmãos. Amém. Até a próxima.